Ele disse que tinham encontrado um disco voador. Isso é papo furado, é um balão meteorológico. Washington, D.C., encubram o caso. Nunca mais fale sobre isso. O que caiu em Roswell, no fim das contas, foi a verdade. Testemunhas oculares, entusiastas, céticos e uma operação militar ultra-secreta recriando uma experiência pioneira. Nós sabemos que um disco voador alienígena foi recuperado, corpos encontrados. Foi um grande acobertamento. O que realmente aconteceu em Roswell, Novo México? Descubra à medida que examinamos a prova infalível. Prova infalível. O caso Roswell. Roswell, Novo México. Para muita gente, o nome é sinônimo da queda de um disco voador e de um acobertamento raro pelo governo. 6 décadas depois do misterioso incidente, testemunhas oculares continuam reafirmando suas versões. Acho que foi uma queda de algum tipo de... Não era feito pelo homem. De onde veio eu não sei, mas sei que não veio do planeta Terra. O que caiu do céu naquele verão continua envolvido em mistério. O que quer que eles tenham encontrado os deixou muito confusos. E parece até que houve pânico. Uma coisa está clara. A pacata cidade do Novo México mudou para sempre quando, em 8 de julho de 1947, a notícia da queda de um disco voador chegou aos jornais. Mas passadas apenas 4 horas, a história de repente foi desmentida. O que chocou o público talvez mais que o anúncio inicial foi que estava sendo negada pelas mesmas fontes oficiais que divulgaram antes. Hoje, o caso Roswell vive na imaginação do público. Mas começou quando os Estados Unidos atingiam a maturidade em uma época nova e assustadora. Era o resultado da Segunda Guerra Mundial e um período de grande medo de invasão. Armas potentes podiam varrer cidades num instante devastador. Em 1947 foi o ano que a CIA foi criada. Americanos em toda parte temiam simpatizantes e espiões russos. Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Era o início da Guerra Fria, e espionar o inimigo tornou-se uma tática essencial. Coincidentemente, no final dos anos 40, também foram vistos muitos do que depois seriam batizados de discos voadores. Está caindo na Terra! Então o palco foi armado para que uma pequena cidade americana se tornasse o ponto de partida para uma conspiração sobre OVNIs. Enquanto trabalhava em uma fazenda perto de Roswell, o fazendeiro Mac Brazel descobriu destroços pouco comuns. Ele não deu muita atenção àquilo, mas quando ouviu histórias de aparições de OVNIs, decidiu avisar as autoridades. A base aérea do exército em Roswell enviou seu mais alto oficial da inteligência. O Major Jesse Marcel integrava uma unidade de elite, a 59ª, o primeiro esquadrão de bombardeiros do mundo. O que torna a história de Roswell tão diferente de outras histórias de OVNIs é que essa eu vi com os meus olhos. Jesse Marcel Jr. lembra da noite em que seu pai o acordou para ver uma coisa que afirmava ser de outro mundo. Quando ele chegou em casa aquela noite, acordou a mim e a minha mãe para ver o que ele havia achado, ou ao menos pego, do local da queda, nesse rancho perto de Roswell. Ele disse, acho que faz parte de um disco voador. Prestem muita atenção porque nunca mais verão nada disso. E tinha razão. Foi relatado que os destroços da queda continham material em comum. Foram removidos pela Força Aérea. A divulgação da imprensa militar afirmou que, com a ajuda de um fazendeiro dos arredores da cidade, o campo de aviação do exército de Roswell havia recuperado os destroços de um disco voador. Saiu nas manchetes dos jornais. Stanton Friedman é um ex-físico nuclear que passou muitos anos pesquisando o caso Roswell. Veja as provas e ficará convencido. Eu não tenho dúvidas de que encobriram a verdade do caso Roswell, um acobertamento oficial patrocinado pelo governo, para ser bem claro. Um acobertamento? Horas depois da divulgação da história do OVNI, os militares a desmentiram, afirmando que fora apenas a queda de um balão meteorológico. Cientistas vinham usando balões de látex desde que foram criados em 1940.
Balões meteorológicos levam instrumentos descartáveis que fazem medições atmosféricas e transmitem as informações para a Terra por rádio. Desculpem, senhores, nós nos enganamos. Não era um disco voador, era só um conjunto de um refletor e um balão meteorológico. Então, em um período de 4 horas, aquilo que era um disco voador recuperado passou a ser um simples balão meteorológico. Para compor ainda mais o mistério, a Força Aérea levou supostos destroços sem importância para Fort Worth, Texas, para estudos posteriores. Eles perceberam que se tratava de algo muito estranho, muito exótico, e decidiram encobrir a história o mais rápido possível. O piloto comercial aposentado Robert Duran vem investigando o caso Roswell há quase 20 anos. Existe uma grande mentira em torno disso e que vem sendo sustentada desde 1947. O registro de decolagem do campo de aviação do Exército em Roswell desapareceu. E os registros da unidade da Polícia Militar, que, segundo contam, limpou os destroços e isolou o local, também desapareceram. Isso deixou a mim e a várias outras pessoas desconfiadas. Eles estão escondendo a verdade. Eles trocaram tudo por um balão. E torceram, até rezaram para que desse certo. Se o exército estivesse relatando a recuperação de destroços de um balão meteorológico com refletor de radar, a comprovação deveria vir da prova material. A prova material. Havia propriedades físicas que não eram compatíveis com nada que o homem fazia naquela época. Eu acredito plenamente que abafaram a verdade. David Ridiak estuda o caso Roswell há mais de 10 anos. Para ele, o fazendeiro Mac Brazel não se enganou com o que encontrou. Brazel deu uma entrevista dizendo já ter encontrado balões meteorológicos em sua propriedade, mas não se pareciam com isso. E não era nenhum dispositivo de observação climática. Na verdade, Mac Brazel conhecia bem um balão meteorológico porque já tinha visto alguns. Meu pai estudou radares, então sabia como era um alvo de radar. Em 1947, alvos de refletores de radar eram cobertos com papel alumínio que já era comercializado. Os entusiastas afirmam que Jess Marcel e Mac Brazel teriam reconhecido isso e outros materiais comuns usados em um balão meteorológico. Eu fui até uma lanchonete comprar uma barra de chocolate e essa empresa em especial já embrulhava o chocolate em papel alumínio uns 30 anos antes de Roswell. E era disso que eles faziam os alvos do radar. Com certeza eles conheciam bem o material. Nós todos chegamos à conclusão de que era uma coisa muito exótica e que provavelmente não era fabricado pelo homem. Teve mais uma coisa que Jesse Marcel Jr. lembra ter visto nos destroços que seu pai lhe mostrou. Havia uma inscrição na borda interna dessa peça e eu pensei, o que será isso? Então eu prestei mais atenção naquilo e a princípio achei que eram hieróglifos egípcios. Mas depois eu vi, não são hieróglifos. Parecem símbolos matemáticos ou então geométricos. Não demorou a surgirem outras histórias sobre o que a Força Aérea deve ter encontrado e retirado do local dos destroços. General Arthur Exon, que estava alocado na base da Força Aérea Wright-Patterson, disse que soube da chegada dos destroços e que ouviu falar sobre corpos resgatados. Discos voadores e homens do espaço fazem parte da cultura popular e muitos creem que eles existam. Outros, mais céticos, não concordam. A explicação menos provável é que uma nave extraterrestre de alguma civilização avançada caiu no planeta Terra e deixou corpos de pequenos humanoides engraçadinhos com a aparência futurística de nós, como nossos autores de ficção científica já os descreveram. Havia mais provas no local da queda que indicassem um OVNI e alienígenas? 1947, Roswell, Novo México. Destroços de aparência estranha são encontrados pelo fazendeiro Mac Brazel. Alguma coisa caiu no rancho de Brazel. Nenhuma pessoa sensata descreveria como sendo alguma nave extraterrestre. Foi um grande mal-entendido. John Nickel é um dos poucos investigadores profissionais do paranormal no mundo. Roswell é um grande e crescente mito americano. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias também. Prova material. Os céticos de Roswell alegam não haver prova material que indique a queda de um OVNI. A comunidade científica não ficará convencida de que alienígenas visitaram a Terra sem alguma prova real, uma prova concreta.
Não se soube de nenhum visitante alienígena. O físico Dave Thomas diz que se alienígenas visitaram a Terra, haveria uma prova material incontestável. Prova fotográfica dos destroços mostram apenas pedaços de balões e refletores de radar. Até agora, o indício de OVNIs não tem nada de extraordinário. Apenas fotos e lembranças confusas. Surgiram lendas, desde então, que o papel não podia ser queimado e nem dobrado. De forma alguma. Mas se vir o depoimento da testemunha original, a filha do fazendeiro Mac Brazel, Bessie Brazel, que viu tudo, ela até descreve alguns anéis que faziam parte da amarração desses complexos balões. Nós queríamos a prova incontestável do fato, ou seja, ver a fonte original. Mas temos a explicação de Mac Brazel. E baseado no depoimento dele, não parece ser nenhum tipo de nave extraterrestre. A não ser, claro, que extraterrestres tenham inventado fita adesiva, borracha, fios e papel alumínio. Nós achamos que o que caiu em Roswell foi parte de um projeto chamado Projeto Mogul. Projeto Mogul. Mogul era um projeto que usava dispositivos de escuta suspensos a altas altitudes em balões meteorológicos. Incluía um sistema de sonar e tecnologia de rastreamento de radar que podia monitorar testes nucleares feitos na União Soviética. Foram esses os destroços encontrados no rancho? Kendrick Fraser acredita que sim. Eu ainda acho que a ideia da queda de uma nave ou de um disco voador é uma alegação extraordinária. Muitos lançamentos experimentais envolvendo balões meteorológicos foram feitos de Alamogordo, outra instalação militar no Novo México. Ventos frequentes levaram muitos deles para a direção nordeste, na direção exata da base de Roswell e do rancho Brazel. É muito provável que tenha sido isso que Mac Brazel encontrou em seu rancho. Era o início da Guerra Fria. A União Soviética era um inimigo declarado e estava desenvolvendo armas nucleares. Nós tínhamos armas nucleares, mas não queríamos que eles tivessem e queríamos descobrir se estavam detonando-as em testes. E assim nasceu o Projeto Mogul, um experimento acionado por balão meteorológico destinado a medir ondas de som na alta atmosfera. Certamente, o Projeto Mogul em si era altamente sigiloso. E o exército não queria ninguém divulgando. Vejam, nós estamos tentando instalar microfones para espionar testes atômicos soviéticos. Se os destroços eram de uma operação secreta de espionagem militar, como os céticos explicam os estranhos hieróglifos inscritos em alguns dos destroços? Havia uma empresa de brinquedos em Manhattan chamada Merrick Manufacturing, que, além de brinquedos, fabricava também esses refletores de radar para tropas de comunicação do exército. A empresa de brinquedo tinha fitas de reforço com esses símbolos hieróglifos bem estranhos. E eu acho que quando o Marcel viu as estranhas marcas alienígenas e esse papel metálico diferente que não dobrava de jeito nenhum, eu acredito que ele ficou convencido de ter encontrado alguma coisa de outro planeta. Muitos entusiastas afirmam que Roswell teve dois fatos acobertados: substituição dos destroços da nave espacial e a ocultação dos corpos de seus ocupantes. Corpos de alienígenas. Durante décadas, circularam boatos de que havia mais do que destroços. Havia corpos de alienígenas. De acordo com os entusiastas de Roswell, a primeira parada foi no agora famoso Hangar 84. Foi aqui que tudo aconteceu. Os corpos foram trazidos para cá, foram mantidos aqui, provavelmente em gelo seco. Se há fantasmas de Roswell, eles moram nesse galpão abandonado. Na realidade, eu diria que os corpos ainda estão em algum lugar. Eles querem fazer testes com eles, muitos testes.